Meu nome é Miguel Santoro. Sou engenheiro de bordo no cargueiro Baltic Swan, uma lata flutuante que corta o Atlântico como um zumbi cansado. No dia 14 de setembro, algo mudou no mar. Algo que nunca mais me deixará dormir em paz. Estávamos a 3 dias do porto de Halifax quando vimos a balsa. Era pequena, à deriva, encoberta por névoa. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Sem gritos, sem sinais de vida, apenas aquele pedaço de madeira balançando como um caixão molhado no meio do oceano. O capitão ordenou o resgate. Isso era o protocolo. 10 pessoas. Foi o que tiramos da balsa. 10 corpos imóveis, em pé, como se estivessem esperando. Nenhum deles falava, nenhuma emoção. Apenas olhos opacos, pele enrugada como se tivessem apodrecido no sal por meses. Não eram cadáveres, respiravam, mas não sei se eram vivos. Fomos obrigados a colocá-los na enfermaria improvisada. Tentamos alimentá-los. Nada. Eles apenas encaravam. Naquela noite, o primeiro desaparecimento aconteceu. Jordan, um dos marinheiros mais antigos, sumiu durante o turno da meia-noite. O curioso? Nenhum vestígio, nenhum som, como se ele tivesse evaporado. Às 3h17, enquanto monitorava os sensores do navio, notei algo impossível. Uma porta que dava para o armário de manutenção 4B agora levava para o mar. Sim, eu abri a porta e do outro lado estava o oceano. Não um compartimento, não um corredor, apenas água. Ondas negras balançando, mas não invadindo a sala. Era como olhar para outro mundo. Fechei a porta, reabri, e lá estava a parede normal. Comecei a duvidar da minha sanidade. No dia seguinte, mais 2 tripulantes desapareceram. Enzo, o cozinheiro, e Ramírez, que dormia a apenas 2 cabines da minha. Os resgatados, como passamos a chamá-los, continuavam imóveis, em pé, olhos fixos. Um detalhe me arrepiou. Estavam sempre posicionados em frente a uma porta. Nunca a mesma. Cada dia, uma diferente. Como sentinelas. Fui confrontar o capitão. Ele já parecia exausto, o rosto pálido, olhos vermelhos. Disse que já tentou enviar sinal de socorro 3 vezes, mas o rádio agora transmitia apenas um som de bolhas, como se estivéssemos submersos. Até o GPS nos mostrava sempre o mesmo ponto, sem movimento, como se estivéssemos parados, apesar do motor funcionar. Eu comecei a anotar tudo num caderno. A cada nova porta, uma nova aberração. Um compartimento de carga se transformou numa escadaria que descia infinitamente, coberta de algas. Outro levou a um túnel de pedra, com paredes pulsando como carne viva. Esses lugares não faziam parte do navio. Era como se estivéssemos se abrindo para outro reino, um mundo que existia embaixo de nós o tempo todo e que agora usava o Baltic Swan como sua ponte. Na noite seguinte, eu vi um dos resgatados se mover. Era uma mulher, magra, olhos sem cor. Ela caminhou até a porta da sala dos motores e a abriu. Lá dentro, o barulho era ensurdecedor, mas havia algo mais. Um som rítmico, como batidas de coração, de uma criatura gigantesca. Quando ela fechou a porta, olhou para mim, não com ódio ou frieza, mas como quem diz: "Você entende agora?" Comecei a perceber que os desaparecimentos não eram aleatórios, eram convites. Cada pessoa que sumia havia interagido com um dos resgatados. Era uma troca. Um deles entrava, um de nós saía. Na penúltima noite, encontrei o capitão ajoelhado diante de uma das criaturas, chorando. Ele dizia perdão, repetidamente. Depois, abriu uma porta e se jogou no mar. Só que não havia mar. Era um corredor cheio de água flutuando no teto, como uma caverna submersa. Ele nadou e sumiu. Eu fui o último. O navio já não obedecia. As paredes mudavam, os compartimentos se reorganizavam. A eletricidade piscava. Era como se estivéssemos dentro de um organismo vivo, e ele estava em mutação. Acordei no que deveria ser a enfermaria.
agora coberta de limo e conchas. Todos os resgatados me olhavam. Pela primeira vez falaram. Agora você viu, agora você lembra. Eles não eram sobreviventes, eram emissários, portais ambulantes para um reino esquecido nas profundezas. Um lugar onde o tempo não passa e as almas são colhidas como corais. Eles estavam abrindo passagens, usando nossos corpos e portas para transformar o navio num templo flutuante. Tentei fugir, mas onde quer que eu fosse, as portas levavam sempre ao mesmo lugar. Um salão submerso, onde os corpos dos desaparecidos flutuavam, presos em raízes negras que se estendiam até o casco. No centro, um olho, enorme, pulsante, me observava. Não havia raiva nele, havia paciência, fome paciente. Escrevo isso agora num dos antigos diários de bordo, escondido sob o assoalho da cabine do capitão. Se você encontrou isso, significa que o Baltic Swan foi encontrado, ou pior, que você foi chamado por ele. Ouça-me bem. Não resgate ninguém à deriva. Se vir uma balsa parada no nevoeiro, reze, porque eles não são perdidos, são convites. E uma vez que você aceita o convite, o mar deixa de ser o que era e passa a ser o outro lado da porta.